Olá, tudo bem com você? Me diz uma coisa, há quanto tempo a matéria que faz o seu corpo existe? Bem, se você pensou que é a sua idade, você está completamente errado. Meu nome é André Barros e a nossa aula de hoje é sobre ciclos biogeoquímicos. Vamos começar falando sobre o ciclo da água? Ele é o mais simples, um pouco mais fácil de a gente entender até o que é um ciclo mesmo, certo? Pensa comigo, esse copo d'água que eu tenho aqui, quanto tempo tem que essa água aqui existe no universo? 100 anos? 1000 anos? Não, peraí. Desde que o universo existe, esses átomos já existem. Quer dizer que a minha água tem bilhões de anos? Não, para pra pensar. Você vai num museu para ver um quadro de 100 anos de idade. E eu tenho aqui uma água de bilhões de anos de idade. Peraí. Dá licença. Vou tomar um golinho dela. O espetáculo. Agora, peraí. Se essa água aqui sempre esteve no universo, quer dizer que ela já teve vários formatos diferentes? Quer dizer então que essa água já podia ter sido um xixi de dinossauro? Ou talvez até feito parte de outras pessoas antes? É meio nojento às vezes, mas bem, a água sempre esteve aí, ela sempre fez parte do mundo. Então, como é que a gente vai pensar no ciclo da água? É só pensar em os lugares que ela pode passar. A primeira coisa que você vai pensar, beleza, se eu estou pensando num ciclo biogeoquímico, eu estou pensando em alguma coisa que sempre está no universo, cada hora num lugar diferente, cada hora de um jeito diferente. Como é que a água pode estar? Sólida, líquida e gasosa. E aonde ela pode estar? Vamos começar de uma montanha, por exemplo? Então você tem um monte de água que chega na montanha. Como é que ela chega na montanha? Pela chuva. Tudo bem. Agora pensa em todos os rios. O que move o rio? A gravidade. O rio só está correndo porque a água está descendo. Olha que legal. Quer dizer então que a água chove no continente e vai descendo até chegar no mar. Então aquilo que vai movendo os rios, que vai movendo toda essa água, as cachoeiras, é só a gravidade, a água descendo. Mas como é que ela chega lá em cima de novo? Pela chuva. Mas não tem que gastar energia para isso. Se ela está subindo, poxa, ela está ganhando energia potencial gravitacional, né? Vamos para a física. Quer dizer que ela está ganhando energia, ela está subindo. Quem deu energia? O Sol, quando dá o calor para essa água poder evaporar, para ela poder subir. Então pensa que ela pode evaporar das plantas, porque pode ser transpiração das plantas, dos animais, ela pode evaporar no meio do caminho, mesmo no rio, mesmo num lago, ou no mar, e vai chover lá em cima. Essa é a ideia básica do ciclo da água, tudo bem? Você pode imaginar também que ela percola, né, que ela atravessa o solo e vai pelos lençóis freáticos. Ela é bem tranquilo, bem mais simples. Agora, vamos começar a discutir sobre o ciclo do carbono. Ele é muito mais interessante, na minha opinião, porque quando você pensa em carbono, a primeira coisa que você pensa é energia. O carbono forma as moléculas que são as principais moléculas de armazenamento de energia biológica que a gente conhece. Então vamos pensar no quê? O mais importante de todos, açúcar. Certo? A gordura também. Tudo bem? Então, temos açúcar e gordura, todos feitos de carbono. E como é que esse carbono vai ciclar? Como é que ele vai passar pelos seres vivos e pelos seres não vivos? Para a gente fazer essa explicação, vamos começar imaginando uma manga, certo? Imagina que essa manga, ela tem átomos que vieram de vários outros seres vivos. Imagina que doido, que doido. Uma manga com átomo que veio de cachorro, que veio de passarinho, que veio de gatinho, que veio de tudo quanto é coisa. Qual é, professor? Como é que a gente vai estar comendo os bichos que tá comendo a manga, professor? Você tá doidão, é? Que ideia é essa, véi? Calma, foguetinho. Não é bem assim. Vou explicar pra vocês. Gente, vamos começar pensando nesses animais todos. Imagina que eles estão vivos. Se o animal tá vivo, o animal respira. E para respirar, ele vai quebrar os açúcares dentro dele. Quando ele quebra esse açúcar, ele libera energia. Mas para ele quebrar o açúcar, ele precisa de oxigênio. E aí ele consome o oxigênio, quebra o açúcar e libera gás carbônico, CO2. Tem carbono aí? Tem. O carbono que estava no açúcar saiu de você no formato do CO2, certo? Então, quando você está emagrecendo, fazendo um exercício, todas aquelas gordurinhas que estão em você, elas saem pela respiração, saem no CO2. E esse CO2, então, beleza, saiu do seu corpo. Agora vamos imaginar que todos aqueles bichinhos morreram. Ah, meu Deus! Quando esses bichinhos morrem, duas coisas podem acontecer com eles. Primeiro, ele pode queimar. Tudo bem? Vamos cremar o nosso gatinho que morreu. Tadinho, tem que cremar, faz parte. Ou senão, você pode enterrar o bichinho e ele vai se decompor. Quando ele se decompõe, fungos e bactérias se alimentam dele, consomem aqueles carboidratos são utilizados para ele respirar
E da mesma forma saiu o CO2, certo? Então na decomposição também libera CO2 com a mesma ideia de sair pela respiração dos micro-organismos. Então tá bom, professor, temos um monte de CO2 agora no ar. O que vai acontecer com esse CO2? Lembra da manga? Então, aquela manga veio de uma mangueira. Essa árvore, ela precisa fazer fotossíntese para poder sobreviver. E nessa fotossíntese, o que ela faz? Ela utiliza da luz do sol para ter uma fonte de energia, para pegar esse CO2, tirar esses carbonos e formar novos açúcares. O bichinho morreu, o bichinho respirou, o bichinho queimou, aconteceu tudo aquilo. Tudo aquilo gerou CO2. Todo esse CO2 vai ser utilizado pela planta para fazer fotossíntese, para fazer açúcar. E esse açúcar vai ser levado para o fruto, para dentro da manga. Então você tem açúcar dentro da manga, que veio de átomos de carbono, que vieram de vários outros seres vivos. E eles saíram como? Pela respiração e pela queima, pela decomposição. E eles entraram na manga como? Pela fotossíntese. Entenderam como é que a gente fez um ciclo? A gente fez o carbono saindo dos seres vivos, e depois esse carbono voltando para os seres vivos. É só isso. É super simples. Tudo bem? Agora vamos falar rapidinho sobre o ciclo do oxigênio. Bom, primeiro a gente sabe que o ciclo do oxigênio está ligado com o ciclo do carbono. Afinal, todos aqueles movimentos de respiração utilizam o oxigênio. Então, para poder fazer a queima, a gente vai utilizar o oxigênio. Para fazer a respiração, vai utilizar o oxigênio. Ele vai juntar com o carbono e vai sair. Então, a gente tem o CO2 e o O2 interagindo. Além disso, é legal ter uma coisinha a mais, é o ozônio. O gás ozônio, inclusive tem uma aula aqui nesse canal, se você precisar, vai lá e assiste. Esse gás ozônio, ele é feito por 3 átomos de oxigênio. Então, os raios UV formam esse gás ozônio a partir de oxigênio, e o gás ozônio ele é bem estável, ele pode voltar a se tornar oxigênio também. Tudo bem? Agora vamos para o nosso último ciclo, que é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio tem um pouquinho mais de coisas, ele parece ser um pouquinho mais complexo, mas primeiro você precisa entender para que diabos você vai estudar o ciclo do nitrogênio. Faz assim, ó. Ó, você vai se sentir meio besta. Faz assim, faz assim. Ô, professor, eu tô, tipo assim, em casa sozinho, vou ficar fazendo isso, feito um maluco. Ué, o professor tá fazendo isso sozinho, olhando pra câmera, é mais doido ainda. Olha só, faz assim, faz mesmo. Dá uma olhadinha aqui dentro. Ó, olha aqui, olha aqui. Sabe o que você tá vendo? Sabe o que você tá vendo? 78% do que tá aqui dentro é gás nitrogênio. Meu Deus, professor. Quer dizer que 78% do gás que tá aqui em volta de mim é gás nitrogênio? É sim, isso mesmo. Então tá bom. Você já entendeu que o gás nitrogênio ele está em grande quantidade na atmosfera. Mas ainda assim, qual é a importância dele? Você vai pensar em estruturas dos seres vivos. Todos os seres vivos são feitos de proteína. E essa proteína, a sequência que essa proteína é construída de acordo com o seu DNA, vai dizer que ser vivo que você é e vai te dar todas as suas características. Beleza? Então, eu tenho essa cara porque eu produzi certas proteínas que me fizeram ter exatamente essa feição. Tudo bem? Então, proteína é super importante. E a proteína é feita de aminoácidos. Todo aminoácido possui nitrogênio. Então, quando eu falar de ciclo do nitrogênio, eu estou preocupado com estruturas dos seres vivos e eu estou preocupado em dizer como que essa proteína foi criada. Beleza? Então, vamos começar. Tenho muito nitrogênio no ar e eu quero pegar esse nitrogênio e colocar em mim. Eu posso... Ai, pronto, enchi de nitrogênio, enchi de proteína. Sem chance. Você só consegue a sua proteína se alimentando. Então vamos pensar como é que a gente faz. Quem que pega essa proteína que está solta como estrutura inorgânica e consegue fixar ela como estrutura orgânica? São bactérias do grupo Rhizobium. Essas bactérias são responsáveis por fazer a fixação do nitrogênio no solo. Eles vivem nas raízes de várias leguminosas. Tudo bem? Então beleza, eu tenho esse tal desse Rhizobium pegando o N2 e transformando em amônia. Dá uma olhada nessa imagem aqui, vai ficar mais fácil para você entender. Então nós já temos o N2 e temos a amônia sendo formada. Essa amônia até pode ser absorvida por algumas plantas, mas são poucas as plantas que conseguem absorver a amônia. O que vai acontecer com ela é a nitrificação. A nitrificação é só o acréscimo de oxigênio ao nitrogênio. Então, o primeiro processo de nitrificação, o NH3, vai se tornar NO2. Então, a gente pegou a amônia e transformou em nitrito. Esse nitrito ainda é absorvido por muito poucas plantas. Ele é tóxico para a maioria delas. Então, esse nitrito ainda é nitrificado mais uma vez e ele é transformado em nitrato. Cara, o nitrato é tipo filé mignon para a planta. É a melhor forma dela conseguir absorver o nitrogênio. Pode acontecer mais uma coisa com esse nitrato. Ele pode não ser absorvido pela planta e ser desnitrificado por outras bactérias. Então a gente fechou um ciclo por fora, tá vendo? Um ciclo de desnitrificação. Percebeu que a gente já fez um ciclo externo? A gente fez o NH2 virar amônia,
que virou nitrito, que virou nitrato, que virou NH2 de novo? Esse seria um ciclo de fora. Agora o ciclo de dentro é o mais importante, que ele está falando dos seres vivos. Vamos lembrar que as plantas também precisam de proteína. Elas também precisam de aminoácidos. E ela vai fazer a coisa mais importante. Ela vai pegar esse nitrato e vai transformar em aminoácido. Com esse aminoácido ela faz as próprias proteínas e ela faz a própria estrutura. Vamos voltar para o nosso esquema? Olha só, eu tenho a planta que está absorvendo o nitrato e está formando a sua própria estrutura. Depois chegou um coelhinho e comeu a planta. E ele pegou aquela proteína, isso é muito interessante, ele pegou aquela proteína, digeriu, transformou tudo em aminoácido e construiu os próprios aminoácidos. Agora imagine que você foi lá e comeu o coelhinho. E aí, o que você vai fazer? Comeu o coelhinho, pega aquela proteína do coelhinho, digere, transforma em aminoácido, absorve o aminoácido, ok? E faz as próprias proteínas. Agora vem a parte interessante. Como que isso vai sair de você? Bom, a gente tem duas formas. A primeira forma que pode acontecer é a morte. E aí quando você morre, ou qualquer outro ser vivo morre, todas aquelas estruturas são digeridas, saem do seu corpo, ok? Voltam para a natureza, principalmente no formato de amônia. Certo? E a segunda forma? Xixi. As excretas. Nas excretas saem todo aquele excesso de nutrientes que você não absorveu. Então, aquela proteína que você não absorveu, de forma resumida, sai de você no formato de amônia também. E aí ela volta para o meio ambiente, ok? Deixando claro que a amônia era mais tóxica para as pessoas, então no nosso corpo a gente tem que fazer algumas transformações para sair a ureia, certo? Então você percebeu que o nosso ciclo agora está completinho. A gente começou no N2, veio pela Rhizobium, fixou, virou amônia, nitrito, nitrato, voltou com um formato inorgânico pela desnitrificação. Ou se não, foi absorvido pelas plantas, as plantas fizeram aminoácido, proteína, e aí seguiu entre os outros seres vivos todos e saiu da forma discreta ou pela morte dos bichinhos, inclusive a gente. Entenderam? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui no canal e até mais, gente. Beijo!